Vamos, querida, vamos falar de Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro desembarcou na semana passada no Supremo Tribunal Federal para fazer duas conversas muito importantes, pessoalmente, né? Digamos, périplo que a ex-primeira-dama fez foi precedido de uma série de ações de aliados para que ela fosse recebida por dois ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso do marido dela, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, possivelmente o ministro com maior amplitude de diálogo, não só dentro do Supremo, mas também no Congresso Nacional. É o ministro que circula com muita amplitude em Brasília. Eu fui conversar com pessoas próximas, colegas, os dois ministros foram, digamos, consultados, né? Vocês acham que ministro do Supremo não é gente? Eles também adoram uma fofoquinha entre eles, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tentei entender como foi que Michele se apresentou, né? Para entrar no gabinete do Alexandre de Moraes, quem entrou em cena foi o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Assim que o ministro voltou do exterior de viagem de férias com a família, Altineu entrou em contato, pediu uma audiência que foi concedida a ele na segunda ou terça-feira. O contato ocorre antes da audiência, é claro. Altineu vai até o ministro, diz que a ex-primeira-dama gostaria de falar com ele, seria possível recebê-lo, que ela gostaria de detalhar pessoalmente o estado de saúde e o histórico de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Para que Michele chegasse até o gabinete de Gilmar Mendes, foi acionado um político do PL, do Executivo, ou seja, do governo do Mato Grosso, o estado do ministro Gilmar Mendes. O ministro também assentiu. Michele chegou ao Supremo Tribunal Federal, Joana, com uma roupa muito austera, sem nenhuma maquiagem aparente e uma atitude muito respeitosa. Chamou muita atenção. Para você, depois que os ataques ao Supremo ganharam muita atração no governo Jair Bolsonaro, uma série de medidas de segurança foram tomadas. Para você entender ao gabinete, a estrutura onde você que está nos ouvindo aqui, né? Vou tentar explicar. Imagine que são 3 salinhas, tá? Uma maior, a primeira, que é onde funciona o gabinete, onde tem os analistas, os juízes auxiliares, as pessoas que recebem os protocolos, que recebem os processos para os ministros. Você tem uma antessala ao lado dessa, cuja entrada não é compartilhada, ou seja, essa sala não comunica com essa. Você teria de sair e aqui nessa segunda sala existe uma porta que só é aberta por biometria facial. Então são poucos os servidores dos gabinetes que têm acesso a essa segunda sala. Essa sala que é aberta por biometria facial é a antessala do gabinete dos ministros. Geralmente você entra nesta segunda sala e há sempre, por conta do aumento das ameaças, policiais federais fazendo a guarda de todos os integrantes do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, comentando com os colegas, disse que Michele Bolsonaro entra nessa antessala, cumprimenta cada um dos funcionários, em especial os agentes da segurança, e pergunta o nome deles. Eles respondem, a ex-primeira-dama agradece a recepção e aí entra para falar com o ministro. A partir daí, a Michele Bolsonaro segue um roteiro parecido, tanto na conversa com Moraes como na conversa com Gilmar Mendes. Segundo os relatos dos ministros aos colegas, a ex-primeira-dama ela não foi piegas, ela não foi sentimentaloide, ela não foi sentimentalista. Ela fez questão de ser muito factual e narrou com mais detalhes o que ela já vem dizendo em público. Jair Messias Bolsonaro, por conta da quantidade de remédios que tem de tomar e o refluxo, muitas vezes desperta ao longo da noite, e já era assim em casa, com desorientação. Então, segundo a ex-primeira-dama disse, Bolsonaro acorda sem saber aonde está. Então ele levanta no susto, não sabe onde ele está, e a partir daí, qual é a reação imediata? Levantar da cama para poder entender, identificar o espaço onde ele despertou. A interação medicamentosa já trazia esse problema. Com a chegada de medicamentos para tratar depressão e ansiedade, como é o caso da pregabalina, que foi ali a medicação alegada para que o ex-presidente tivesse, né, entrado num processo que acabou levando para a prisão, né, aquele negócio de estourar a solda ali estourar a tornozeleira com uma solda, teria a ver com isso, né, com essa interação medicamentosa que faz com que Bolsonaro muitas vezes fique, de fato, desorientado.
Uma outra questão que Michele Bolsonaro colocou o banho de sol era importante, o espaço seria também mais importante. Na conversa com Alexandre de Moraes, ela ouviu, olha, o que eu consigo fazer hoje é transferi-lo para a Papudinha. O que, apesar dos memes nas redes sociais, Bolsonaro na Papuda e tal, foi uma vitória para o ex-presidente. Lá na Papudinha, que é um complexo penal para, inicialmente, né, a PM, ou seja, policiais militares que tivessem de cumprir algum tipo de punição, lá Bolsonaro tem acesso a um espaço quase 5 vezes maior do que o que ele tinha na Polícia Federal, tanto para acoplar as coisas dele, ele tem uma cozinha separada para uso exclusivo, um banheiro que ele já tinha para uso exclusivo, a comida é sempre levada pela defesa, né? Então, para não ter problema de dizerem que a comida fez mal a isso, fez mal a aquilo, e também houve a ordem para que a cama de Bolsonaro fosse cercada para evitar ou minimizar o risco de o ex-presidente voltar a cair, como aconteceu na Polícia Federal. A Michele Bolsonaro entra em cena, Joana, e já devolvendo aí para vocês, quase que como uma agente definitiva, porque depois da conversa com Alexandre de Moraes, na sexta-feira o ministro exarou, horas depois, a conversa aconteceu pela manhã, no fim da tarde o ministro exarou a decisão que transferiu o Bolsonaro para a Papudinha. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, na hora de se despedir, né, tanto dos ministros quanto dos funcionários, deixou uma impressão muito clara, né? Um observador da cena, ele disse, olha, ela sai do gabinete do ministro, ao chegar na antessala, né? De novo, aquela antessala que precede a entrada no gabinete efetivamente. Ela pergunta onde estava o agente de segurança que a recepcionou na chegada, pelo nome. E aí trazem esse agente de segurança e ela diz, eu gostaria de agradecer a recepção e o trabalho de vocês aqui, fulano de tal. E sai. Isso chamou muita atenção, porque para quem está olhando assim do alto, pode parecer um traço corrente de muito boa educação e atenção com a figura que, obviamente, não era o foco dela naquele momento. O foco eram os ministros. Para político, gente, isso é coisa de quem está em campanha e sabe muito bem o que está fazendo. Isso é coisa de político profissional. Não sei se Joana, mas imagino que Felipe sim já cobriu campanha na rua, Felipe, tipo de carrapatinho, como a gente fala, de candidatos, é muito impressionante quando você chega ao lado de políticos muito experientes e eles vão visitar um colégio eleitoral importante para eles e esse político sabe o nome do dono da padaria, do secretário da padaria, do dono do açougue, do secretário do dono do açougue, da mulher, da família, do sapateiro, como é que tá a filha do sapateiro que estava no hospital, se ficou bem. Isso é política profissional e foi a veia que a Michele mostrou nesse detalhezinho, digamos assim, de sua saída do Supremo Tribunal Federal. Muito